movimento no seu início, para mim, no caso, que peguei lá no início dos anos 2000, né, de 2000 até 2004, que era a época que eu estava concluindo meu ensino médio, e foi meu primeiro contato com a poesia marginal aqui, através da poesia marginal de Célio Lima, né, também que foi veiculada através de distribuição de fanzines, distribuição de panfletagem na frente das escolas, em movimentos artísticos literários, também com contribuição, né, do jornal da época que tinha a Mosca. E hoje eu faço uma leitura de que muito do que a gente tem de jovens, né, sejam jovens de fato, ou sejam jovens que naquela época eram jovens e começaram a ser escritores, a serem poetas e poetisas, hoje tem esse cerne poético, essa veia poética, porque existiu, né, de fato esse movimento precursor que incitou na juventude bezerrense aqui uma forma da gente dar vazão àquilo que a gente escrevia em casa e que a gente tinha vergonha, porque na maioria das vezes muitos começavam escrevendo uma poesia romântica, tal, mas às vezes você escrevia uma coisa que não tem nada a ver. Mas quando a gente teve acesso a um primeiro contato com a poesia marginal, a gente via que aquele nada a ver que a sociedade culturalmente impunha a gente, que era o nada a ver, entre aspas, na verdade tinha muito a ver, e que às vezes a gente romantizava demais, e que às vezes ser romântico era ser um clichê. Então a gente precisava dar essa verve poética àquilo que a gente achava que era meio que sem vergonha de falar. E aí eu acho que esses movimentos artísticos literários, como o movimento da Sociedade FDP em Bezerros, como o jornal A Mosca veiculava bastante, categorizam a veia política e poética que a gente começou a desenvolver na cidade, porque através da poesia a gente começava a contestar coisas do nosso cotidiano, da nossa família, da nossa estrutura social, daquilo que a gente vê que está construído há séculos e que a gente não concordava, e a gente começava a questionar, e a gente começava a ter um canal onde dizer assim, meio que de forma anônima, eu vou dizer que ao invés de Micael é Braddock ou Rambo, e eu vou mandar anonimamente, e no mês seguinte eu via lá uma panfletagem com o meu poema colado, e eu achava aquilo o máximo, e eu me sentia militante da causa e começava a distribuir, e daqui a pouco aquele colégio já virava um núcleo de distribuição, de panfletagem, de fanzinagem, e eu acho que isso configura um caráter da nossa veia poética em Bezerros, né? A partir disso a gente teve alguns movimentos que não foram duradouros, como o jornal A Crítica, que nasceu pós 2004, não sei se o movimento FDP sabia disso também, o jornal A Mosca, que já se findou, também sabia, mas o jornal A Crítica foi criado por 3 jovens que beberam das fontes de leitura do jornal A Mosca, da Sociedade FDP, participaram de movimentos artísticos literários e começaram a fazer um jornal voltado para a questão política da cidade de forma crítica, por isso o nome do jornal A Crítica. E aí envolvia texto corrido e poesia. E aí a gente marca também um início de expressividade feminina, porque basicamente o jornal A Crítica era feito por figuras femininas na época, egressas do Colégio São José. E aí a partir disso a gente começa a trabalhar mais a poesia, e aonde a gente ia sempre tinha aquela instiga de eu vou escrever algo momentaneamente, que era algo que a gente sentia nos movimentos, com as gororobas literárias, né, inúmeras que foram enumeradas e que eram veiculadas de forma anacrônica e ao mesmo tempo sincrônica com as pessoas, e que ganharam esse caráter impulsivo, e que a gente começou a veicular. Eu acho que em todos os momentos a gente, quando está num lugar que às vezes não tem o que papear, não tem o que conversar, a gente diz,
tá chata a coisa, vamos escrever poesia. E eu acho que a gente deve isso. Hoje a gente está no ano de 2021 e é importante registrar isso, né? A gente hoje está em Trapiá, distrito de Riacho das Almas, falando de algo que aconteceu em Bezerros, mas Trapiá e Riacho das Almas hoje estão bebendo do que a gente começou a cultivar em Bezerros lá na década, no final, do que eu conheci no início da década de 2000. Expandindo nossos Mas conhecimentos. a gente tem um papel fundamental, que é resgatar isso, porque muitas pessoas não entendem, não categorizam isso, não vivem, não sabem que isso está vivo, latente. Tem coisas que já morreram, que já passaram, mas isso está resistindo, está existindo, está vivendo, e a gente tem que trazer isso à tona, principalmente no momento como a gente vive hoje, que momentos e movimentos como esse são cruciais para que a gente expanda a mentalidade crítica das pessoas, e principalmente da juventude. Então a gente chega em momentos assim, pô, o negócio tá chato, vamos pegar um caderno, um guardanapo, uma caneta, um lápis, um pedaço de carvão, um pedaço de fósforo, que ainda tem a cinza, e vamos escrever uma poesia. Vamos recitar e vamos guardar isso e vamos mandar para alguém por e-mail e vamos veicular e verbalizar isso. E eu acho que o movimento tem sido isso, até hoje. A Gororoba literária, também chamada de ciranda poética, consiste nessa junção do coletivo, uma criação coletiva feita muitas vezes em meses de